É isso aí. Você que está conosco aqui na Conexão Viva Rádio, que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas, manhã do dia 7 de outubro de 2025. Estamos aqui em Itajaí, Santa Catarina, litoral norte do estado de Santa Catarina. Agora estamos a uma temperatura de 17 graus, 17,3 manhã. A temperatura fria, mas agradável, graças a Deus. E você que nos acompanhava através da nossa rádio desde as 6 horas da manhã, agora passa também a nos acompanhar através da nossa rede social, o Facebook, também logo em seguida pela página da Segunda Igreja do Nazareno Itajaí e também pelo canal Conectados ao Sagrado. E nessa manhã nós vamos falar com o nosso bom Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Você em casa, eu aqui, unidos pela fé em Cristo Jesus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela se renovou-se nesta manhã sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que estão glorificando o teu nome, sobre a vida de toda a humanidade. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando ao longo deste dia, ó Pai, neste devocional. Ó Pai, coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, com a tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que seja repreendido neste dia de nossas vidas todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de desânimo, de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, ó Pai, de disputa, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo nesta manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí, queridos. Deus abençoe, graça e paz. E nesta manhã eu quero trazer um tema que muito é falado nas igrejas, muito é falado na vida secular também, que é vivendo uma vida com um propósito. O texto que nós vamos ler é o texto de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, que diz assim o texto que nós vamos ler. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Provérbios 19, 21. Então imagine por um momento uma pessoa tentando fazer uma navegação terrestre por uma floresta densa, sem mapa, sem bússola, apenas com uma esperança vaga de encontrar o caminho certo. Ela pode andar em círculos, se perder e até mesmo ficar para trás, ok? Então, agora pense na vida de alguém que vive sem um propósito claro, sem uma direção definida. Como essa pessoa pode evitar os perigos desconhecidos? Então, como podemos, como seres humanos, encontrar sentido na jornada da vida? Então é isso que hoje, agora pela manhã, nós vamos explorar exatamente isso aí. Como viver uma vida com propósito, fundamentada na palavra de Deus, baseada em Provérbios capítulo 19, versículo 21. O contexto histórico dessa passagem de Provérbios, Provérbios faz parte da literatura sapiencial do Antigo Testamento. Foi escrito principalmente por Salomão, um homem que conhecido por a sua sabedoria, que foi dada por Deus. Então esse livro visa orientar o leitor na busca por uma vida sábia, justa e com propósito. Então, no contexto cultural do Oriente Próximo, Antigo, a sabedoria era considerada uma virtude fundamental para uma vida bem-sucedida e principalmente compatível com a vontade de Deus. Então, Provérbios, frequentemente, ele contrasta o caminho do sábio com o do insensato, e assim mostra que a vida com propósito começa com a submissão à vontade de Deus. Até porque o próprio Provérbios diz que
o princípio da sabedoria, o começo da sabedoria é o temor ao Senhor. Amém? Então, teologicamente falando, Provérbios 19 e 21 nos revela uma verdade central. Que verdade é essa? Embora os seres humanos possam planejar e desejar várias coisas, é Deus quem determina o resultado final. Então isso reforça a soberania de Deus e a importância de alinhar nossa vontade com a vontade dele. Então viver com um propósito não significa apenas seguir nossos sonhos, mas buscar a direção divina e reconhecer que Deus é o arquiteto final de nossas vidas. Então, a vida com propósito é aquela que está harmonizada com a vontade de Deus, mesmo diante de incertezas e planos humanos diversos. Né? Então, Provérbios diz, mais uma vez eu vou ler aqui, Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Então a palavra planos do hebraico marsh, vot, refere-se às intenções, projetos ou ideias que uma pessoa forma na mente. Ou seja, implica uma atividade mental de planejamento, muitas das vezes carregada de esperança ou ambição. Marshivot. E quando fala-se do coração, que é leve, né? No hebraico, o coração representa o centro do ser, o lugar das emoções, desejos, intenções e entendimento. Então, nesse texto aqui indica que nossos planos nascem do que desejamos profundamente, daquilo que realmente nós queremos. Aí nascem os nossos planos. E propósito, a palavra hebraica chamada marlah, né? Significa intenção, determinação ou plano final. Então, nosso propósito é o plano final, é a direção última que Deus tem para as nossas vidas. E quando a palavra prevalecer aparece, que é igbar, do hebraico, significa dominar, prevalecer, ter força suprema. Então indica que, independentemente de nossos planos, o propósito de Deus será realizado. Uma curiosidade nesse texto aqui é que o hebraico revela que, embora nossas mentes estejam cheias de planos, esses planos são temporários e esses planos são sujeitos à vontade de Deus. Então a expressão sugere que a soberania de Deus é superior às nossas estratégias humanas. Às vezes a pessoa faz plano de entrar no serviço, vai na entrevista e sai de lá frustrada. Puxa, eu estudei para a entrevista e cheguei lá, me deu um branco. É porque a vontade de Deus é superior às nossas vontades. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei que os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Deus sabe os planos que Ele tem para mim e para você. Então Deus tem planos específicos para nós, que muitas das vezes diferem dos nossos. Eu, por mim mesmo, eu aos 17 anos, eu nem imaginava que um dia eu iria morar em Santa Catarina. Na verdade, eu aos 17 anos, eu nem sabia como era Santa Catarina, eu nem imaginava, eu apenas estudava nos livros de geografia na época, mas eu não sabia. Então, Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. Então Deus orquestra até os nossos planos falhos para cumprir o seu propósito maior. Muitas das vezes nós almejamos uma coisa, aquilo dá errado e de repente vem outra coisa e nós nos encaixamos e falamos: puxa vida, não imaginaria que seria assim. Mas é Deus que tem os planos finais para mim e para você. Um exemplo histórico é o exemplo do rei Davi. Apesar de suas próprias intenções e planos para a sua vida e o reino,
Deus tinha um propósito maior que culminou na construção do seu reino eterno através de Jesus Cristo. Então a história mostra que mesmo com planos humanos, Deus guia a história para cumprir seus propósitos soberanos. Outro exemplo é a vida de José. José foi espancado pelos seus irmãos, jogado numa cisterna, vendido como escravo a mercadores que passavam ali. Aqueles mercadores venderam ele como escravo. Ele foi bater na casa de Potifar, que era chefe da guarda do Egito. De lá, a mulher de Potifar armou uma cilada para José. Ele foi para o cárcere. No cárcere ele conheceu o copeiro e o padeiro. E o padeiro e o copeiro tiveram sonhos. José revelou os sonhos do padeiro, que iria morrer em 3 dias. E o copeiro voltaria a servir a Faraó. Depois Faraó teve um sonho. O copeiro lembrou-se de José, falou de José. Trouxeram José para falar com Faraó. José desvendou os sonhos de Faraó e tornou ele o governador do Egito. O segundo homem que mais tinha poder no mundo era José. Sabe? Então Deus tem os planos. Deus tinha um propósito maior para José, que era salvar uma nação e preparar o caminho para o Messias. Então Deus é tremendo. Então Cristo é o exemplo supremo de alguém que viveu com propósito alinhado à vontade de Deus. Ali em João 6,38 diz assim, Jesus declara, né? Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Então a vida de Jesus foi uma completa submissão ao propósito divino. Lógico, culminou na cruz para redimir a humanidade. Nosso propósito, assim como de Cristo, deve estar centrado na vontade de Deus e na missão de salvar, amar e servir. Ah, pastor, mas como é que nós podemos, de uma maneira prática, levar uma vida com propósito? Primeiro ponto, reconhecer que nossos planos são limitados. Por mais que desejemos, Deus é quem determina o resultado final. E nós devemos aprender a confiar na soberania dele. Segundo ponto, buscar o propósito de Deus para a nossa vida. Orar, refletir na palavra e buscar a direção do Espírito Santo para entender qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E o terceiro ponto aqui, alinhar nossos sonhos com o propósito de Deus. Certa vez, Josafá, ele viu o seu povo sendo protegido por um exército celestial. Quando acabou a batalha, ele se vestiu de saco, se ajoelhou, rosto em terra, e ele disse que a nossa visão seja a vontade do Senhor. Ou seja, alinhar nossos sonhos com o propósito de Deus. E quarto e último ponto, viver com integridade e propósito. Cada ação, decisão e plano deve refletir nossa submissão à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Vivermos para a glória dele em tudo aquilo que fazemos. Fazer como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que a vida é cheia de planos, projetos e sonhos, sem dúvida. Mas a verdadeira vida com propósito só se encontra quando entregamos nossos planos ao Senhor, confiando que seus propósitos, os propósitos de Deus, prevalecerão independente daquilo que nós planejamos. Agora, que os nossos planos estejam submissos à vontade de Deus. Amém, queridos? Então tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que está